Bem, olá, meu nome é Jameson e hoje eu serei o seu professor de física. Nosso estudo hoje versará sobre transformações gasosas. E transformações gasosas nada mais é do que uma parte da nossa termologia, mais especificamente quando falamos de gases. E que tipo de gases nós vamos estudar aqui? Nós estudaremos sobre os gases ideais. Os gases ideais têm características incomuns. Por exemplo, um gás ideal tem dimensões desprezíveis. Suas moléculas têm dimensões desprezíveis com relação ao espaço que ele ocupa. Ele não exerce força ao chocar-se com as paredes, mas quando se choca com elas, com outras moléculas, a gente pode considerar que esses choques são perfeitamente elásticos. E claro, se eu quiser associar um gás real de um gás ideal, eu preciso considerar que o gás ideal, para se aproximar, ou melhor, o gás real, para se aproximar do gás ideal, ele precisa estar em baixa densidade. Quando a gente consegue ter um gás em baixa densidade, então a gente pode caracterizar um gás real como a proximidade de um gás ideal. Os gases, eles precisam de grandezas para caracterizá-los. E aqui eu mencionei as 4 grandezas que vão percorrer todo o nosso estudo. Essas grandezas são chamadas de variáveis de estado. Entre elas está o volume. O volume é a região com que o gás ocupa, né? E a unidade no Sistema Internacional de volume é dado em metro cúbico. Vale aqui uma observação que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, que é a unidade usual que pode aparecer nos seus exercícios. Já a segunda variável de estado que eu mencionei é a pressão. A pressão é dada em Newton por metro quadrado, que equivale a Pascal. 1 Newton por metro quadrado equivale a Pascal. Mas muitas vezes nos nossos exercícios não aparece em Pascal. Aparece a unidade usual, que é o ATM. O ATM corresponde a 1 vezes 10 a quinta Pascal. A temperatura no Sistema Internacional de Unidades é dado em Kelvin. E Kelvin, para você calculá-lo, você precisa saber da relação de que, para você saber quem é a temperatura em Kelvin, você precisa somar a temperatura em Celsius mais 273. E aí vale atenção no seguinte, e aí pega essa visão aqui, porque toda vez que você tiver no estudo de termologia, no estudo de termodinâmica, você vai precisar calcular a temperatura sempre em Kelvin. Preste atenção, nunca calcula em Celsius, tá? Só calcula em Kelvin. E por último, a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é o mol, né? É o número de moléculas. O mol é nada mais nada menos que é como se tratássemos de uma dúzia, né? Uma dúzia corresponde a 12 ovos, no caso, um mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. 6 vezes 10 a 23 de alguma coisa. Então, essas são as 4 variáveis de estado e sobre elas nós faremos uso para nosso estudo de transformações gasosas. Acompanhe comigo no vídeo seguinte a transformação gasosa que iremos estudar, que é a transformação isobárica. E gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal.